Som. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis-me submisso e ao teu serviço. Som. Oi, teste. Teste. Som. Oi, teste. Som. Para ser um vaso de bênção, Som. Oi. Som. Oi, teste. Som. Oi. Som. Teste. Oi. Som. Som. Oi. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós convidamos todos vocês nesse instante para se prepararem para esse momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Nós, depois de muito tempo sem termos a oportunidade de nos reunirmos presencialmente, já pelo segundo domingo, nós estamos usufruindo desta bênção. Nós gostaríamos de lembrar a vocês que existem outros irmãos que estão em casa, que estão impossibilitados de vir, que precisam ser alvos da nossa oração, tanto no sentido de que a vida se normalize, como que durante esse período eles possam estar sendo guardados pela boa mão do nosso Deus. Gostaria de lembrar os irmãos de algumas situações. Primeiro, que as transmissões das nossas reuniões na igreja estão acontecendo no Facebook, e depois que nós finalizarmos essa transmissão aqui, ela irá também para o YouTube. Visualize, curta e compartilhe as mídias da igreja. O segundo apontamento está relacionado à Santa Ceia. Será proporcionado para nós, em breve, assim que encontrarmos uma solução eficiente, onde possamos prevenir a contaminação na utilização dos elementos. Então aguardem, em breve nós retornaremos à ceia do Senhor. Gostaríamos ainda de felicitar os aniversariantes dessa semana, a dona Dirce, no dia 8, a Lidiane, no dia 9, e a Beatriz Aparecida, hoje, dia 11. Na próxima semana,
Lembrem-se dos nossos aniversariantes, a Josiane no dia 14, o Wellington ou o Tom no dia 15 e a Rosineide Rossi no dia 16. Os irmãos que forem festejar, por favor, façam isso virtualmente, para não termos nenhum tipo de problema. Também nós gostaríamos de fazer um destaque aqui, como referência ao Dia da Criança. A igreja de hoje, graças ao nosso bom Deus, é formada por elas. Pedimos aos irmãos que possam orar pelas nossas crianças, se preocuparem em alimentá-las nos seus lares, uma vez que elas estão impossibilitadas ainda pelas normas sanitárias de frequentar a igreja. De acordo com o protocolo de segurança, de 0 a 12 anos, recomenda-se a permanência em casa ainda. Também não estão retornando às escolas, precisamos que os irmãos continuem orando nesse sentido. Tem mais avisos da igreja? Se encontra aí no boletim, ok? Observe, veja as informações que nós estamos publicando no WhatsApp, inclusive as normas de segurança que nós estamos seguindo para o funcionamento dessa reunião aqui nessa noite. Convido você a ficar em pé nesse instante. Nós vamos ter uma palavra de oração inicial e assim nos preparar e desenvolver nessa noite a nossa atitude de culto para com Deus. Fechemos os nossos olhos, oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos aqui em Tua casa. Nós não temos, ó Deus, de forma nenhuma, mérito em tudo isso. Tudo isso é resultante da Tua graça para conosco. A alegria que o Senhor coloca em nosso coração, a satisfação de podermos rever os nossos irmãos, a coragem de podermos proclamar o Evangelho através das mídias sociais, através do nosso testemunho aí fora, através, ó Deus, do compartilhamento da mensagem bíblica àqueles corações que se encontram atribulados, angustiados, depressivos nesse contexto. Nós queremos agradecer ao Senhor pela força, pelo vigor, pela vitalidade que o Senhor tem dado à Tua igreja. E gostaríamos que o Senhor se fizesse presente na nossa vida nessa noite, gerando as transformações que nós necessitamos para sermos uma igreja viva e atuante ainda mais. Que o Senhor guarde também os nossos irmãos que estão em casa. Que o Senhor abençoe também a vida dessas pessoas que estão acompanhando a mensagem que a igreja tem publicado nas redes sociais. Que o Senhor possa promover a vida aonde quer que a mensagem do Evangelho chegue. Oramos assim, em nome e para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de chamar você a uma leitura no livro de Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, onde faremos a leitura no Salmo 48. Eu farei a leitura dos versos ímpares e os irmãos juntos lerão os versos pares. Salmo 48. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Desculpe, 48, né? Estou lendo 46. Cancela. Vamos ao 48. Cântico, salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos
Assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Passamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegrem-se o monte de Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeia toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras. Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Podeis sentar, queridos. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta no Salmo. Este Salmo, assim como aquele que acabei precipitando a leitura, o Salmo 46, louva a Deus pela sua presença no templo. E termina com um convite ao leitor para que reconheça Deus. Há essa similaridade entre esses dois salmos, o 46 e o 48. Mas o 48 exalta Sião como lugar específico em Jerusalém, onde estava localizado o templo, o centro do culto, onde se marcava a presença protetora de Deus. Deus se fazia presente no meio do seu povo e o templo era um sinal disso. Hoje nós já sabemos, por conta até daquilo que já se cumpriu em Cristo, que esse templo aqui pode ser compreendido como o nosso coração. Deus não habita nessa concepção que nós temos hoje em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no coração de cada um de nós, no contrito e compungido, porque Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas a vida no templo continua sendo uma realidade da igreja. Deus se faz presente nesse lugar, na vida de cada um de nós. A presença do Espírito Santo é quem nos congrega, é quem nos traz esse lugar. Esse lugar continua sendo casa de oração, lugar para adoração, lugar para se buscar a Deus, lugar para o povo de Deus congregar. Embora nós não atribuamos nenhum tipo de poder místico ao ambiente onde nós estamos, mas sabemos que esse momento é um momento especial, é um local especial, porque é o local que nós separamos para dedicarmos a Deus no dia do Senhor. É importante que todos nós nos conscientizamos disso, da importância do congregar, de estarmos juntos no templo, de estarmos buscando a Deus, o Deus que se faz presente no coração do contrito, do compungido, do eleito, o Deus que se agrada com a reunião da sua igreja, o Deus que derrama sua bênção no meio da comunhão do seu povo. Amém? Que nós nos lembremos disso. Gostaríamos de convidar você agora a adorarmos a Deus com o hino de número 221, um vaso de bênção. Abra o seu inário, se você veio com ele, ou se não, acompanhe conosco, de acordo com aquilo que vai ser projetado agora na sequência. Hino de número 221, um vaso de bênção. Fiquemos em pé para entoarmos a Deus esse cântico. Quero ser um vaso de bênção e um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de
de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser Um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério na vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Vamos ter mais um cântico de adoração a Deus com a equipe de música nesse instante. Convidamos a igreja que sequenciemos juntos, com toda a força, com todo o vigor, consagrando as nossas vidas ao nosso Deus. Os irmãos que vieram preparados para a devolução dos dízimos e das ofertas poderão fazer durante a ministração desse cântico. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De Gratos louvores transbordam o meu coração. minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, Pra te exaltar com todo o meu amor. eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. honra, A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pediu o Edgard que faça uma oração nesse instante. Esse microfone está funcionando aqui? Mesmo sem microfone, já que nós não podemos compartilhar os equipamentos, pediu o Ed que faça uma oração nesse instante. Meus queridos irmãos, vocês podem se sentar. Nós vamos ao momento da edificação. Nessa noite, no texto do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 36.
Nós faremos a leitura do texto. Logo após a leitura, teremos um momento de oração, onde nós esperamos que todos os irmãos aqui presentes possam buscar consagrar as suas vidas, de tal maneira que tudo aquilo que Deus venha falar ao seu coração nessa noite possa gerar uma mudança, uma transformação prática daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, ok? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 22. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, peço que você acompanhe aí na sua revista atualizada, para você até comparar os textos. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. E ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá ao Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos orar nesse instante? Consagre agora a sua vida, o seu coração ao Senhor. Querido Deus, nós estamos reunidos aqui, Pai, em Teu nome, com a Tua palavra aberta e lida, prestes a ser exposta, mas nós nos consagramos na esperança de que o Senhor se compadeça de nós, de que o Senhor trabalhe o nosso ser, de que o Senhor disponha o nosso entendimento, não só a assimilar a cognicidade desse texto, mas também, ó Deus, que Ele alcance o nosso coração e Ele transforme o nosso viver e faça-nos, ó Deus, andar consoante aquilo que é a Tua boa, perfeita e santa vontade para nós. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, naquilo que temos agido contrário à Tua palavra, naquilo que temos desobedecido ao Senhor, naquilo que temos resistido a Deus e não temos ainda tido a coragem de abdicarmos das nossas posições equivocadas para fazermos aquilo que é bom e direito. Que o Senhor nos ajude como igreja a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o assunto que nós vamos tratar hoje é a respeito de um dos testemunhos
que João Batista vai proferir sobre Jesus, o Filho de Deus. Esse é o assunto que nós estamos aqui para expor. E eu gostaria inicialmente de perguntar para você se você tem parado para ouvir ou ler aquilo que as pessoas comentam sobre sua vida. Se faz parte da sua agenda, se você tira um tempinho de tempos em tempos, agora para ir nas redes sociais e dar uma olhada lá nos comentários que são feitos. E mais do que isso, qual é o conceito ou a avaliação que você faz sobre as pessoas que fazem parte dos seus círculos de relacionamento, seja relacionamentos presenciais ou virtuais? No contexto do Evangelho de João que nós nos encontramos aqui, João Batista e seus discípulos comentam sobre Jesus e seu ministério. Aqui podemos conhecer muito sobre Jesus e sobre João e seus discípulos. Um ponto de tensão é gerado, conforme nós vemos no texto. Os seguidores de João Batista estão ressentidos pelo fato de Jesus ter aumentado a sua popularidade. Observe, na sequência da narrativa, que o evento ocorre logo após a audiência de Nicodemos com Jesus, portanto, depois da semana da Páscoa. O mestre e seus discípulos, provavelmente os 6 mencionados lá em João capítulo 1, do verso 35 até o verso 51, saíram de Jerusalém e se estabelecem por um certo período na Judéia, conforme está aí no versículo 22. Provavelmente localizados perto de Jericó, nas proximidades do Jordão. E como resultado desta estadia de Jesus com seus discípulos e, consequentemente, a sua pregação, temos as pessoas indo e sendo batizadas pelos discípulos de Jesus debaixo da autoridade de Jesus. Por que é que nós dizemos isso? Porque se nós olharmos João capítulo 4, versículo 2, a referência bíblica vai dizer que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos que faziam essa tarefa. Por outro lado, João Batista estava batizando em Enom, perto de Salim, conforme diz o texto, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Logo, o João Batista estava mais ao norte de onde Jesus se encontrava. João Batista estava próximo a Betânia. Após ter cruzado o rio, ele continua desenvolvendo o seu ministério a oeste do Jordão. Então, se você olhar o mapa dessa terra, dessa região, você vai perceber que Jesus está aqui pertinho de Jericó e João Batista está mais ao norte, numa região que nós poderíamos contar, de acordo com a geografia bíblica, mais centralizada, fácil de ser alcançado pelas pessoas de pelo menos 4 províncias: Samaria, Pérea, Decápolis e Galileia. Portanto, João, em relação a Jesus, estava numa região privilegiada. Ele contava ainda com um suprimento de água para o batismo, já que na região há um grupo de 7 fontes que ele poderia utilizar para o desenvolvimento da sua prática do batismo de arrependimento. Portanto, o que é que nós encontramos no texto, especificamente nesse momento da narrativa de João? 2 atividades ministeriais acontecendo. João Batista, o precursor de Jesus, e o próprio Jesus, ambos na companhia dos seus discípulos, sendo eles procurados pelas pessoas. Até aí, tudo normal, tudo tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Acontece que tal evento ocorreu antes do encarceramento de João. E aqui há uma curiosidade bíblica. Note que o evangelista João tem o cuidado de explicar a cronologia do evento, evitando possíveis erros de interpretação em passagens dos outros evangelhos que já haviam sido escritos, como Mateus capítulo 4, verso 11 ao verso 12, Marcos capítulo 1, verso 13 e verso 14,
Lucas 4, verso 13 e verso 14. Portanto, o que há aqui por parte do evangelista é a localização do momento específico quando isto acontece. Ou seja, entre a tentação de Cristo e a prisão de João. Já que passou-se um considerável período durante o qual Jesus e João estiveram envolvidos no ministério paralelo, cada um desenvolvendo a sua prática, a sua prédica e também o batismo. Presumivelmente, meus irmãos, o batismo realizado pelos discípulos de Jesus era uma extensão do ministério ou do batismo de João, o batismo de arrependimento de João. Porém, como já mencionei, surgiu uma contenda entre os discípulos de João e um judeu sobre o tema da purificação. Tal situação sobre o tema alimentou ainda mais no coração dos discípulos essa situação de ciúmes, de intriga, conforme nós vamos encontrar no versículo 26, parte B. Veja comigo o que o texto vai dizer. Olha só como é que os discípulos de João vão se referir sobre Jesus. Tamanha é a irritação do coração deles. Mestre, aquele que está contigo além do Jordão. Olha só, nem falaram o nome de Jesus, do qual tens dado testemunho, ou seja, que João havia referendado o ministério, está batizando, e todos saem ao encontro. O que é que você acha que está presente aí nessas palavras dos discípulos de João? Qual é então a demanda que está existindo? Em outras palavras, eles estão enciumados, eles estão irritados. Porque apesar da posição privilegiada, geograficamente, que João se encontra, o ministério de Jesus começa a se despontar. E os discípulos, tomados de ciúmes, procuram seu mestre. Mas qual é o aspecto do tema da purificação que estava em debate? Hendriksen entende que os discípulos de João iniciaram a discussão na qual provavelmente atribuíram uma eficácia purificadora superior ao batismo do seu mestre. Cheios de insatisfação, causadas pelas multidões crescentes que reuniam ao redor de Jesus e pela consequente diminuição daqueles que permaneciam com João, os discípulos deste dirigem-se a seu mestre com as palavras de ressentimento. Destaque que nós podemos fazer nesse texto, dentro dessa perspectiva da narrativa do evangelista, é que no Evangelho de João foram colecionados testemunhos de João Batista sobre Jesus em diferentes momentos nesses capítulos iniciais. E Jesus sendo apresentado por João Batista como o Filho de Deus, conforme vemos lá no capítulo 1, do verso 15 ao 42, e agora no capítulo 3, do verso 22 ao verso 39. Portanto, logo exporemos nessa noite um destes testemunhos sobre o Filho de Deus. E aí já iniciamos a partir daquilo que o verso de número 27 nos diz. Veja lá na sua Bíblia. João Batista traz logo um tema teológico de aplicação geral aos seus discípulos enciumados. O que é que João vai dizer? Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Perceba, meus irmãos, que nesse ponto a resposta de João Batista é surpreendente e nobre. O mensageiro de Cristo queria dizer que Deus tem um lugar para cada pessoa em seu plano eterno e que ele, João Batista, não tinha nenhum direito de reivindicar para si uma honra celestial que não lhe havia sido dada. E uma vez que essa honra fosse dada, permaneceria dada, conforme dá a entender o uso do tempo verbal no original. Comenta aqui William Hendriksen. Meus irmãos, João Batista ensina aos seus discípulos que no lugar da queixa devia haver alegria de fato pela tarefa do precursor está sendo cumprida de forma exitosa, porque ele foi chamado, ele foi designado para preparar o caminho de Jesus, o caminho do Messias. Já chegando ao verso 28, gostaria que você acompanhasse aí com a sua Bíblia.
Ele se aproxima mais de Jesus na sua resposta ao definir sua identidade e sua abrangência ministerial. João vai dizer: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Chegamos agora ao verso 29, onde João Batista ilustra seu argumento com a celebração do casamento. O que é que ele vai dizer? A noiva pertence ao noivo. Em outras palavras, João está dizendo: olha, a igreja pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, ou seja, João, que presta serviço a Cristo, o Senhor, o noivo da igreja, e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que se completa. Veja que João está extremamente animado com as notícias a respeito do desenvolvimento do ministério de Jesus, contrapondo a situação ciumenta dos seus discípulos. Seu argumento tenta elevar o espírito dos seus discípulos, que desenvolveram um misto de inveja e ciúme, sentido pela perda da posição dele, ele mesmo, João Batista, frente ao povo. No lugar da ira e do ciúme, eles deveriam colocar no coração alegria e contentamento de ver Jesus ocupando o centro das atenções. Mais uma vez, o comentarista bíblico, parafraseando o que nós encontramos aí no verso 29, ele vai dizer o seguinte: é como se João afirmasse: quando, juntamente com o relato a respeito da disputa sobre a purificação, eu fui informado de que o povo está me deixando para juntar-se à multidão dos que seguem a Jesus, meu cálice de alegria realmente transbordou. Meus queridos irmãos, nós chegamos até aqui e eu gostaria de lembrar para vocês de que a posição ocupada pelas pessoas são dádivas dos céus. Nós temos visto aí repetidamente o texto de Romanos sendo apregoado de que toda autoridade foi instituída e foi instituída da parte de Deus. Mas nós poderemos acrescentar dizendo assim: toda vocação, toda dádiva, toda ocupação que as pessoas ocupam foi dado da parte do Senhor, são dádiva dos céus. Foi Deus que colocou essas pessoas lá. Foi Deus que distribuiu os seus dons. Foi Deus, e é Deus que as mantém em tais lugares para cumprir os seus desígnios. A Escritura diz que até o ímpio, este foi estabelecido por Deus com uma certa finalidade a ser cumprida. E de certa forma, quando nós afirmamos isso, é necessário que nós nos lembremos também que só Deus tem o poder de transformar, mudar e remover no momento que Ele determinar alguém diante de alguma situação. Veja a oração de Ana, esposa de Elcana, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os fins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força de seu ungido. Controle soberano de todas as coisas continua na mão do nosso Deus. Ciúme, ira, inveja pela posição ocupada pelo outro é um pecado terrível, meus irmãos. Os ciúmes têm a ver com aquilo que te leva a desejar aquilo que é do outro. E a inveja te faz torcer pelo fracasso do outro e se ressentir pelo seu sucesso. Veja que coisa mais terrível. São desventuras feias, empobrecedoras da experiência humana. Não devemos permanecer isso em lugar nenhum.
muito menos no meio da igreja, com esses tipos de sentimentos e com esses tipos de atitudes, meus irmãos. Não é nobre, não é digno do evangelho da salvação, líderes e liderados que entre si se rivalizam para galgar posições ou ascenderem na estrutura da igreja. É incrível, mas tem irmãos que nunca trabalham, nunca desenvolvem atividade nenhuma. Quando alguém é chamado para fazer alguma atividade na igreja, ela já começa a falar mal, a nutrir inveja, a gerar ciúmes, porque eu gostaria de fazer isso, eu sempre sonhei em fazer isso. Não é razoável, não é digno do evangelho. Esposos, esposas, filhos que não reconhecem seus papéis e não cooperam entre si para a preservação e êxito da vida em família. Veja o que Tiago vai nos dizer lá no capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Tiago, capítulo 4, de 1 a 3, vai dizer: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Veja o que é que o conselho bíblico está sendo dado para nós. Não é bíblico e digno do evangelho a inveja e os ciúmes daqueles que ascendem em suas carreiras, cargos e atribuições dentro das diversas áreas da vida humana em sociedade, na política, na ciência, na arte, na cultura, na economia, na saúde e em outras áreas afins. Fujamos dessa cultura permissiva e maldizente e murmuradora que nós temos por aí. É incrível. E esse cenário nosso brasileiro é um excelente ilustrativo. Basta alguém ascender a algum cargo, aparecem os dossiês, aparecem as denúncias, aparecem as críticas, aparecem as fake news, para de alguma forma denegrir a imagem das pessoas. E o pior de tudo isso, meus irmãos, nós às vezes entramos nessa situação. Isso porque, meus irmãos, nenhuma dessas realidades foge ao controle soberano de Deus. Escreve o mesmo Tiago no mesmo capítulo 4, agora no versículo 6. Mas Ele nos concede graça maior, porque por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você quer crescer na vida? Você quer crescer profissionalmente? Você quer se destacar? Seja humilde para reconhecer a posição galgada pelas pessoas e para se qualificar para que você possa servir igual ou melhor às pessoas que você visualiza como referência na sua vida. Não deixe a inveja e o ciúme tomar conta do seu coração. Se alegre com a vitória dos outros. Veja que João está nos ensinando exatamente isso. O precursor de Cristo arremata o conceito elevado de virtude ao dizer no verso 30, veja na sua Bíblia aí: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Note que, como aquela testemunha que se posiciona em relação a Jesus, João se percebe como alguém enviado da parte de Deus para preparar o caminho para Jesus. João deve continuar diminuindo, enquanto Jesus deve continuar crescendo ministerialmente. Ele vê convenientemente tal mudança ou transição como fazendo parte do plano de Deus. E como tal atitude, João reconhece que aquele que é maior do que ele se faz presente, conforme ele já havia dito nos seus testemunhos, no capítulo 1, do verso 26 e 27. Aquele que era maior do que ele, aquele que era maior porque já existia antes dele, aquele que não era digno de carregar as suas sandálias. E aqui, meus irmãos, é necessário que eu diga também a todos
que saber a hora de parar e como parar é tão importante como saber o momento de começar e de continuar no rumo certo. Pastores e líderes correm um sério risco nesse ponto. Às vezes, homens e mulheres de Deus têm inícios maravilhosos, mas finais desastrosos. Eu creio que tal conclusão se aplica em outras situações da vida, meus irmãos. Mas nós gostaríamos de iniciar aqui pela casa do Senhor. Pastores que não sabem finalizar os seus períodos nas igrejas, pastores amargos, que destilam o seu fel, a sua insatisfação com a igreja e com as ovelhas, que não sabem deixar a igreja em condições de serem conduzidas pelos próximos pastores, pastores que se apegam aos rebanhos de tal maneira que tornam posse deles, se esquecendo de que o rebanho é de Cristo. Líderes que tomam conta de determinadas áreas da igreja e que não conseguem de forma nenhuma se libertar, que as coisas só acontecem se for de acordo com a sua instrução, de acordo com aquilo que pensa, que não é capaz de submeter à vontade de Deus, que não é capaz de dividir as situações de trabalho e de serviço com os irmãos que estão junto com ele. A igreja não cresce assim, meus irmãos. Enquanto a igreja continua com o partido do pastor A, B ou C, enquanto a igreja continua amargurada por conta do pastor que trabalhou e que foi embora e que ele não gostaria que fosse, enquanto a igreja continua setoriada, onde os irmãos tomam de assalto determinados departamentos da igreja e não conseguem dividir, compartilhar as tarefas e de somar e trabalhar em conjunto, essa igreja não é uma igreja saudável. Veja qual é a lição que nós podemos aprender aqui com João em relação a Jesus, meus irmãos. É preciso passar o bastão adiante, deixar que aqueles que vêm após nós cresçam e se desenvolvam, dando continuidade à obra, à missão legada da parte de Deus a todos nós, para o cumprimento dos desígnios eternos, para o louvor de sua glória. Há uma metáfora antiga que ilustra bem o que eu estou pretendendo ensinar para vocês aqui, meus irmãos, nessa noite. Para vocês também que estão nos assistindo em casa. Sobre os ombros dos gigantes. A metáfora dos anões estarem sobre os ombros dos gigantes expressa o significado de descobrir a verdade a partir das descobertas anteriores. Esse conceito, de acordo com a Wikipedia, tem origem no século XII e é atribuído a Bernardo de Chartres. Perdoem a pronúncia aí se não estiver correto. Seu uso mais conhecido procede de Isaac Newton, que escreveu em 1675: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. A atribuição de Bernardo de Chartres foi feita por João de Salisbury. Em 1159, João escreveu seu Metalogicon. Bernardo de Chartres costumava nos comparar a anões empoleirados nos ombros de gigantes. Ele ressaltou que podemos ver mais e mais longe do que nossos predecessores, não porque temos visão mais aguçada ou maior altura, mas porque somos levantados e carregados sobre sua estatura gigantesca. De acordo com o medievalista Richard William Soule, Bernardo estava comparando seus contemporâneos, os estudiosos do século XII, com os antigos sábios da Grécia e de Roma. Separei essa ilustração, era bastante utilizada pelas aulas do reverendo Hermsten, ali no Mackenzie, na validação do diploma, porque eu vejo que se casa essa ilustração muito bem com aquilo que João Batista está fazendo aqui. João age no texto como aqueles anões sobre os ombros dos gigantes.
sobre os ombros de Jesus e das Escrituras do Antigo Testamento. João está sentado sobre estes ombros. Ele é menor do que Cristo, ele reconhece isso. Todavia, por estar fundamentado na revelação do Filho de Deus dada a ele pelo Altíssimo, como precursor que era, foi capaz de ver com mais clareza e mais longe do que os seus discípulos. Agora, o testemunho de João Batista vai mergulhar em águas mais profundas no verso 31. Acompanhe aí. Ele vai revelar aspectos muito especiais sobre a pessoa do Filho de Deus ao dizer: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. João Batista concebe a distinção de Jesus dentre todo o gênero humano. Todos os demais, inclusive ele, eram terrenos e conheciam aquilo que era da terra. Ele revela aos seus discípulos que toda a revelação que recebeu do alto, ou seja, da parte de Deus, na qualidade de profeta, apontava para aquele que vem do céu e que está acima de todos. Segundo João, a mensagem de Cristo é celestial. Ele fala daquilo que lhe é peculiar, daquilo que é próprio de sua essência divina. É por isso que João, o evangelista, vai insistir, colecionando os testemunhos de João Batista para defender a verdade revelada de que Jesus é o Filho de Deus, o eternamente gerado da parte de Deus. Meus irmãos, nós precisamos olhar adiante, precisamos seguir os passos de Cristo, precisamos aprofundar nosso conhecimento sobre Deus e sobre o que Ele espera de cada um de nós. Meus irmãos, uma igreja que vive só na superfície da teologia bíblica não ganha força e nem maturidade para enfrentar os problemas da vida, seja crise, seja pandemia, seja fome. Uma igreja que só vive na epiderme, uma igreja que só sabe sentir a presença de Deus se sentir algum arrepio, uma igreja que não mergulha no oceano da teologia bíblica, da palavra de Deus. Uma igreja que tem preguiça de ler, de estudar. Uma igreja que não ora. Uma igreja que não se aplica às disciplinas espirituais. Não vai apresentar nunca crescimento qualitativo e quantitativo como se espera de um organismo vivo. Como que cresceremos? Como que desenvolveremos as nossas atividades com eficiência se nós continuamos rasos, meninos? Se nós não estamos aptos a receber alimentos sólidos, se nós temos uma preguiça danada de dedicarmos as nossas vidas totalmente ao Senhor, se quando nós trazemos algum tipo de estudo, algum tipo de embasamento, algum tipo de teologia, de informação, de dogma, a igreja não quer ouvir, a igreja não quer absorver, porque a igreja quer ser tratada dentro de uma perspectiva do hedonismo. A igreja quer ser acariciada, a igreja quer ser colocada em cima. Eu quero sair bem, pastor. Olha, eu vim aqui nessa noite, você não sabe o risco que eu estou correndo, vindo aqui num contexto de pandemia, mas eu quero sair daqui acariciado, eu quero sair motivado, eu quero sair para segunda-feira e eu estar nos cascos. Meus amados irmãos, se você quer ter vida, se você quer ter vitalidade, se você quer ter energia, se você quer ter vigor, você só vai encontrar isso na presença de Cristo, buscando a Deus, se dedicando ao Senhor. Acho muito engraçado isso. Os irmãos, para poder ganhar uma profissão, estudam anos e anos. E alguns continuam estudando nos mestrados, doutorados, pós-doutorados, PhD, ART, sei lá quantas siglas nós temos. Agora, com relação ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador do Universo, aquele que é eterno, aquele que é ilimitado, aquele que é perfeito, aquele que não pode ser conhecido totalmente, que só pode ser conhecido naquilo que foi revelado. Nós queremos assistir uma aulinha da escola dominical,
quando nem mesmo a revista da escola dominical nós temos a coragem de vir na secretaria tirar. E a gente diz assim: puxa, eu estou bem, eu estou crescendo espiritualmente. Meus amados irmãos, você não está crescendo. Acorde, desperte. A minha fala, meus irmãos, tem relação com o nível das publicações, das mensagens, das crenças e dos compartilhamentos nessa fase de isolamento e ênfase na comunicação virtual entre os membros das igrejas evangélicas brasileiras. Vejam que tais informações revelam o quanto somos ainda superficiais e carentes de alimentos mais sólidos. O tanto de bobagem, de mensagem falsa sobre pandemia, sobre coronavírus, sobre personagens, celebridades da política, da economia, mensagem de autoajuda, mensagem sem ajuda nenhuma, só atrapalhando a vida das pessoas, enchendo as caixas de mensagens. Bobeira, não checa a informação, sai disseminando um monte de bobagem. Não tem maturidade de discernir o que está errado nas coisas, não tem bom senso. O pior é quando você vê essa informação sendo compartilhada e as pessoas ainda acreditam. E no lugar de estarmos propagando a mensagem do Evangelho, aquilo que é bom, justo, verdadeiro, digno de boa fama, estamos ocupando o nosso tempo com coisa inútil, fútil. Acorda, igreja! Nós temos a palavra de Deus, a verdade está na nossa mão. Examine as Escrituras, guarde no seu coração, tenha discernimento. Não seja tolo. Mas o texto continua, meus irmãos, agora com a nota triste. João testemunha sobre Jesus no verso 32. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. João está se referindo sobre Jesus. Perceba que aqui há um exagero poético, uma expressão carregada de emoção da parte de João. Talvez resgate em nós o sentimento dos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, que entrega a profecia e tinha de conviver com a incredulidade e a obstinação do povo de coração endurecido. E assim como hoje, João notava que nem todos aceitavam o testemunho de Cristo, ou seja, nem todos recebem o dom de crer em Jesus como o Filho de Deus que é. Mas após a nota de pesar, chega uma nota de esperança no verso 33 e 34. Logo ele diz: aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem limitações. A fé dos fiéis é uma confirmação da fidelidade e verdade de Deus no ministério do Filho. Embora toda a humanidade esteja nas trevas e caminhando para a morte, Deus age com misericórdia e graça. A soberana graça de Deus trouxe a aceitação da verdade ao coração dos eleitos. Jesus é uma expressão legítima do amor leal de Deus em não deixar seus escolhidos nas trevas de uma existência vazia e sem sentido. Se existem pessoas que creem na mensagem da pregação ou na mensagem do Evangelho, é sinal de que Deus tem visitado com amor, com misericórdia e graça. Ao chegar no verso 35, João dá a entender, assim como Cristo, que ele também foi enviado. Porém, Jesus tem algo a mais. Por isso ele vai dizer: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. O Filho desceu do céu, portanto, fala daquilo que lhe é próprio.
nem mesmo as trevas dos corações dos homens que rejeitam e se rebelam naturalmente podem conter e resistir à graça de Deus nas palavras de Cristo. Logo, é pela ação poderosa e abundante do Espírito Santo, na autoridade do Filho de Deus, que a obra vem crescendo e se avolumando de tal forma que ele, João Batista, enxerga seu papel cumprido e se alegra com a ascensão daquele que tem a primazia, pois já existia antes dele. O desejo, a alegria do coração de João era de ver a obra de Cristo crescendo. Veja que é o mesmo sentimento que nós encontramos em Paulo. Paulo, até quando ele via as pessoas pregando a Cristo, mesmo que fosse por pretexto, Paulo se alegrava com isso, como ele demonstra. Está acontecendo isso ali na carta aos Filipenses. Paulo é anátema e age de maneira rigorosa quando o evangelho está sendo distorcido. Mas quando o evangelho está sendo pregado, ele se alegra. Por quê? Porque para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha ciência da prioridade da sua vida. O testemunho então de João Batista termina alcançando um clímax final. Uma mensagem expressamente evangelística, de vida, salvação e esperança eterna, coexistindo com a declaração de juízo, punição e condenação eterna ao afirmar, verso número 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João Batista é a testemunha que aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi uma testemunha ocular de que Jesus é o Filho de Deus. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Logo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E quando nós comparamos, meus irmãos, voltando um pouco o texto, João capítulo 3, verso 16 ao verso 18, nós vamos notar que o clímax de Jesus, lá no diálogo com Nicodemos, é o mesmo clímax que nós temos aqui em João. A vida eterna é dada àqueles que têm fé no Filho. Ele não é para os que o buscam ou aqueles que buscam emoções. Quem crê nele como um operador de milagres, conforme nós vamos encontrar referência em João 2:23. Mas para os crentes, aqueles que creem na mensagem de Cristo pelo simples fato de terem sido regenerados e iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que não andam atrás dos milagres, mas que andam atrás de ter relacionamento com Deus, se entregar a Cristo. Meus irmãos, eis aí a questão. Alguns, depois de ouvir essa mensagem, podem dizer assim: pronto, pastor, agora só falta o apelo. Só falta o senhor fazer um apelo aí para ver quem vai vir à frente. Eu digo para os irmãos que não há mais o que apelar. Nós que anunciamos, contemplamos a operação da graça de Deus mediante a pregação do Evangelho. Nós testificamos que os salvos, eleitos, escolhidos, se encontram, se rendem, creem e obedecem sobrenaturalmente às reclamações da mensagem de Cristo. Já os rebeldes, incrédulos, os desobedientes, persistem em seus pecados e na sua falta de fé, permanecem debaixo da ira de Deus. Isso nós constatamos, meus irmãos, diuturnamente na vida da igreja. Quem ouve a voz de Cristo e obedece à mensagem de Cristo, quem continua vivendo uma vida mesquinha, desobediente, rebelde, entregue às suas próprias paixões, não há mais o que apelar. O que nós não podemos fazer, de forma nenhuma, é negligenciar essa tamanha salvação,
essa tão grande salvação que nós recebemos da parte de Deus. E aí você pode me dizer, e por que continuar pregando e sendo igreja de Cristo, se o decreto de Deus já foi estabelecido e os eleitos serão certamente alcançados? Primeiro devemos pregar porque é uma ordem de Deus. A palavra do Senhor nos convida a sempre proclamarmos a Cristo. Segundo, nós devemos pregar porque nós não sabemos quem são os eleitos, quem são os escolhidos. Mas o Senhor sabe. E esses eleitos, eles são revelados mediante a pregação do Evangelho. Paulo mesmo vai dizer um outro argumento sobre isso, porque nós devemos pregar e continuar sendo igreja. Romanos 8,19, ele diz: a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus estão sendo revelados a partir da pregação do Evangelho, queridos. Enquanto tem pessoas que não conseguem ouvir nem mesmo uma pregação de 2 pontos, muito menos de 3 pontos, como a pregação presbiteriana, outros estão comendo a palavra, outros estão tendo sede da palavra, outros estão crescendo espiritualmente, outros estão se enchendo do Espírito Santo. A igreja de Cristo está sendo vivificada, está sendo levantada, está sendo disposta a fazer a vontade do Pai. Concluindo, a rejeição velada ou expressa ao Evangelho revela um cenário onde pessoas que vivem debaixo da ira de Deus, onde pessoas estão vivendo debaixo da ira de Deus. O coração empedernido e obstinado em não aceitar a Cristo mediante a uma fé viva consiste numa indignação profundamente estabelecida da parte de Deus, diz o comentarista bíblico. Voltamos à história da queda no paraíso, Gênesis 3. Seu resultado foi que os primeiros pais perderam o acesso à árvore da vida, conforme de Gênesis 3, 24. A ira de Deus tem sido estabelecida sobre a humanidade, conforme João capítulo 3, verso 36. O que nós estamos vivendo hoje no mundo, todo esse cenário que nós estamos vivendo aí, é um mundo que padece debaixo da ira de Deus. As coisas não vão melhorar, meus irmãos. Se vocês estão esperando um novo normal melhor, ele não vai chegar. Não vai chegar, não vai melhorar a situação, pode piorar muito mais. No entanto, aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitam o testemunho do João Batista, aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho, aqueles que estão alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz, é nesse ponto que se define a dádiva. Submeter-se ao Filho de Deus, por meio de uma fé viva e permanente, é ter a vida eterna. E se isso aconteceu na minha e na sua vida, não é porque eu escolhi, não é porque eu atendi, não é porque eu aceitei, mas é porque Deus agiu eficazmente na minha vida e gerou salvação. Gerou fé, arrependimento, santificação, transformação, e hoje eu vivo na expectativa da glória a ser revelada aos filhos de Deus. Nós estamos extremamente preocupados com a saúde e a vitalidade da igreja. Mas ao mesmo tempo estamos extremamente tranquilos e conscientes, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o noivo já se fez presente, se faz presente através do Espírito Santo no meio da igreja, no coração do crente, do eleito, do escolhido, do salvo. E mesmo que muitos se desviem, mesmo que muitos se entreguem às suas paixões, aquilo que lhe é natural, que lhe é peculiar, diante da natureza corrompida e caída, os santos, aqueles que foram separados para Deus, esses haverão de perseverar até o fim. E esses receberão
a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus assim nos abençoe. Feche os teus olhos. Vamos encerrar a nossa reunião nessa noite. Convido você a mais uma oração e a impetração da bênção apostólica. Fiquemos em pé nesse instante. Senhor Deus, aqui estamos nós, Pai, o Teu povo, reunidos em Teu nome. Diante dos nossos olhos está posto tudo aquilo que a Tua palavra nos revela nessa noite. E o nosso coração, Pai, carece de absorver cada expressão, cada texto, cada verdade revelada a partir do Teu Filho Jesus. E nós suplicamos que o Senhor faça isso conosco nessa noite. Que nós saiamos daqui, ó Pai, com a certeza de que nós somos chamados, comissionados pelo Senhor, para que vivamos, ó Deus, iluminados pela expressão graciosa e misericordiosa do Teu Filho. Que nós sejamos envolvidos por esse amor leal e que no lugar, ó Deus, de vivermos nas trevas, de vivermos mais uma vez escravizados pelos nossos pecados, nós consigamos com a Tua graça, ó Deus, renovando o nosso homem interior, sermos cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Que o Senhor cresça na nossa vida, Senhor, e que o velho homem não só diminua, mas morra para o louvor da Tua glória. Guarda a nossa vida, Senhor, guarda a Tua igreja, derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a ação revitalizadora, consoladora, confortadora do Espírito Santo esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, chegando ao final